Você vê uma... Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim, toda sexta-feira, 17h30, ao vivo, pela minha página no Facebook. Mas aqui no Bardalos Comida e Arte Centro de Natal, uma entrevista com alguém que faz a arte, que faz a cultura, enfim, que faz Natal e o Rio Grande do Norte. Como você já está vendo, nesta sexta-feira tenho a honra, o privilégio de ter aqui o ator Ennio Cavalcante, da qual vamos conversar bastante. Ennio, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Bem-vindo, para mim é um prazer estar aqui com você, Cefas, estar aqui no Bardalos, nesse lugar maravilhoso. Ricardo, Lula, um abraço para todo mundo, um prazer, que programa maravilhoso, que bom que a gente está documentando a nossa arte, documentando nossos artistas e vamos conversar. Vamos sim, conversar bastante, e temos muito a conversar sobre teatro potiguar. Ennio faz teatro há 20 anos, sobre audiovisual, tem muita conversa. Lembrando que, o programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho na assistência de produção e Lula Belmont e Ricardo Nelson como apoio logístico. Lembrando também que estamos ao vivo no Bardalos, que você pode assistir no Bardalos. Quem estiver no centro de Natal pode vir para cá, pode assistir, já tem gente bacana aqui. Depois vou agradecendo a todo mundo. Venha, come alguma coisa, toma uma sopa, bebe uma cerveja. E lembrando também que quem está assistindo em casa ou pelo celular ou qualquer dispositivo, pode e deve fazer perguntas. Pode fazer pergunta, crítica, sugestão, pitaco, pela minha página no Facebook, Cefas Carvalho. O programa é interativo. E a gente vai ter muita surpresa hoje, agradecer os apoiadores, depois listo todos. Mas vamos conversar, vamos bater papo sobre teatro, sobre audiovisual. A tradição do programa é começar perguntando sobre como a pessoa começou com aquilo pela qual hoje ela ficou conhecida. No seu caso, teatro e audiovisual, no caso a encenação. Eu pergunto, como é que era a criança, como é que era o jovem Ennio? Queria ser ator desde sempre, tem artistas na família, como é que foi o começo de tudo, Ennio? Essa parte é difícil e acidental, não tenho artista da família. Minha família é uma família batalhadora de comerciantes, né? Veio das Rocas, meu pai é de Angicos e minha mãe é família das Rocas. Pessoas humildes, maravilhosas. E eu fui uma criança que mesmo sem acesso a ir ao teatro, a livros, mesmo assim quando eu via televisão me batia um desejo, uma vontade. E já desde criança eu brincava em casa de teatro. Brincava em casa? Escrevia, pegava minha irmã para fazer peça comigo, chamava os amigos. Nossa. Cheguei a montar um palquinho no quintal, mas isso sem nunca ver, né? E quando foi em 94, eu fui estudar no Antônio Severiano, fui fazer o 8º ano lá. E lá uma professora começou um projeto de teatro, a professora Irani Alves. E lá eu comecei minha primeira oficina e me apresentei pela primeira vez com 14 anos no palco do Cefet. Hoje IFRN. E foi maravilhoso. E eu tive essa experiência de primeiro ir ao palco sem ter ido ao teatro. Porque eu não tenho na minha memória ir ao teatro até eu fazer 14 anos, né? Nessa época. Quando eu fiz a escola. Uma coisa meio autodidata, meio instintiva mesmo, meio instintiva, mas que ficou comigo instintivamente durante muito tempo. Porque depois eu saí para outra escola. E aí a Monique Oliveira, que foi professora minha no 2º grau, começou um trabalho maravilhoso na Escola Berilo Vanderlei, um projeto chamado A Arte Dramática na Construção Cidadã. E aí ela fez uma oficina de teatro em 99 e dessa oficina de teatro surgiu, nós fundamos, aqueles alunos junto com ela, nós fundamos o grupo de teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Então também foi uma coisa assim que foi reverberando de forma instintiva durante 7 anos e só aos 23 mesmo é que eu disse assim, larguei todo o trabalho que eu fazia por fora, também trabalhava em comércio, também fazia outras coisas, e sempre fazendo teatro, participando de autos e tudo, mas foi mais ou menos com 23, 24 anos que eu disse, vou largar e vou tentar ser ator. Nossa! E aí a gente já estava nesse período Facetas criando CNPJ, Ponto de Cultura, a época boa do governo Lula, que realmente foi importantíssimo para a gente, jovens da comunidade ali, a gente receber tatame, e aí nós tínhamos uma sede, computador, câmera. Eu não tinha computador até receber dentro do grupo, né? E ali diante, ali a gente começou nossos projetos, né? Aquilo de fato foi a famosa vara para pescar que o povo vive falando ali, que a gente pesca até hoje. Isso. Até hoje, de 2009, nós temos os projetores
que foram comprados nessa época, e toda a cidade usa os nossos projetores. Né? Ainda hoje é usado em exibição por aí. Para mim foi importantíssimo o grupo de teatro e tudo na minha vida. E foi acontecendo tudo assim, foi me puxando, me trazendo. Mas esse passo para mim foi importante, assim, dizer assim, quero ser ator. Acho que ali é quando você diz assim, deu certo, para mim deu certo quando eu disse isso para mim. Sim. Ali eu estava sem dinheiro ainda, construindo a carreira, a profissão, mas ali eu já estava escolhendo uma coisa que estava me deixando super feliz, que eu finalmente estava decidindo fazer, assim. Sempre me puxava, mas nunca... Perfeito. A gente vai falar bastante sobre facetas, vai falar sobre isso, mas eu fiquei com curiosidade. As peças que você fazia quando criança, que você colocava a sua irmã, eram peças infantis, eram criadas na sua cabeça? Qual era a dinâmica? Eu era muito fã de Sessão da Tarde, era a minha referência, né? Sim. O cinema era ali, a enciclopédia era Jô Soares para mim na minha época. E eu sempre amei o épico, sempre amei medieval, sempre amei guerra, então era muito o Feitiço de Áquila, eu amava o Feitiço de Áquila. Então a gente fazia sempre dentro daquela dinâmica eu acho que foram os 2 textos assim, com essas histórias de príncipe, toma reino e toma coroa. Aí eu me lembro que eu e minha irmã, a gente montou uma cena que eu era o vilão e ela fazia o príncipe lá que matava o vilão e dava uma espadada nele assim. E eu tinha um isopor debaixo da minha roupa. Ela vinha com a espada e eu e morria. E terminava com a espada, era o ápice, assim, a espada pendurada no peito. Quando terminou a apresentação, levantou as crianças assistindo, aí minha irmã levanta a minha roupa e mostra o isopor. Isso não pode mostrar o isopor. Mr. M, não pode saber mostrando logo. Mas era muito nesse sentido, assim, era o que inspirava ali dos filmes que eu assistia. Aí eu ia brincar, eu fazia as brincadeiras, mas de certa forma, meu universo lúdico de infância, eu ficava muito em casa, minha mãe não deixava muito, me protegia muito assim quando era criança. Então sempre foi esse universo de criar personagem, de brincar de história, de cidade, sempre dentro dessa coisa que é uma coisa que eu alimento inclusive nas minhas oficinas para criança. Muito bom. Né, que elas tragam essas brincadeiras e brinquem mesmo de profissões, de ser adulto, enfim. Nessa vibe que a gente fazia. Bacana demais. Vamos falar sobre essas oficinas. Mas a última curiosidade sobre a infância. Seus pais apoiavam? Seus pais gostavam? Eles eram cúmplices disso? Claro estranhavam? Como é que era? Não, pra minha mãe ali na infância era puramente brincadeira, né? Brincadeira total, assim. Não tinha essa história de reprimir, não. Né? Reprimia como se fosse qualquer outra brincadeira normal. Deu 10 horas pra casa dormir. Mas na adolescência, quando comecei a fazer teatro e como todo mundo lá começou a trabalhar cedo, desde sempre a família sempre mostrou dificuldade, resistência em compreender, né, a profissão de artista, que eu acho que é completamente natural assim na nossa sociedade. Quando um filho decide ser artista, minha mãe falou um negócio pra mim que eu guardo até hoje, com uns 16, 17 anos, que ela falou: eu não tenho dinheiro para você ser artista. Você não está vendo que quem é artista é filho de rico? E de certa forma, assim como eu falei agora, das oportunidades que o governo Lula deu, é uma profissão muito cara. Estudar cinema é muito caro. Só que você tem que parar de ver filme. Sempre foi um trabalho que quem se deu bem eram as pessoas que podiam estudar fora, fazer cursos, comprar livros, participar de festivais. Quer dizer, você é ator de teatro, você tem a oportunidade de ir para um festival de Guaramiranga, São José de Rio Preto, isso abre a sua cabeça completamente. Você volta outra pessoa. Então, sempre foi um trabalho caro e eu carrego isso comigo. Toda vida que eu vou comprar um livro, que hoje eu posso comprar meus livros para estudar, ou que eu pago curso, ou que eu compro, eu lembro da minha mãe dizendo para mim, e eu acho que ela estava certa mesmo, e eu transformo isso numa forma de dizer para as pessoas o quanto que as políticas públicas para a cultura são fundamentais para que a gente, de fato, tenha não só aqueles que tenham acesso através da burguesia, porque o pai pode pagar, mas aquele jovem que está na periferia, ele pode ser um grande artista, né? Eu sou do Conjunto Pirangi de Neópolis, nunca tive acesso à cultura e estou aqui. Então, a gente precisa democratizar os acessos, porque abre a cabeça da pessoa, esteticamente abre a cabeça da pessoa. Então, de todas as dificuldades que minha família me apresentou, eu não tenho a reclamar, porque
Minha família é uma família de trabalhadores e sempre me incentivaram a trabalhar muito. E através deles eu sempre compreendi cultura de forma empreendedora. Sim. Então, para mim, eu trabalho muito como se eu estivesse abrindo minha loja e trabalho da mesma forma que o Ricardo e o Lula trabalham aqui no Bardalos. Para mim é um grupo de teatro, para mim é minha gestão do meu trabalho pessoal artisticamente. Assim, eu levo muito essa história do empreendedor, que eles são, dos trabalhadores, que eles são, na verdade, para a minha vida. Assim. Muito bom. Eu vou voltar para a linha temporal, mas agora eu fiquei curioso, você falou, e como é que sua família vê hoje? Enio, de repente você na Prime, de repente você na antessala do Oscar. Como é que sua família hoje vê isso? É muito bom estar numa janela dessa. Eles acompanham, já me viram na Casa da Ribeira, eu tenho tios e minha mãe sempre foi ver, no TC Sol, toda peça que eu faço ela sempre foi ver. Gosta. Até hoje ela diz assim, é estável, não é hoje, não é amanhã. A mãe hoje está assim, amanhã você está me pedindo dinheiro. Então ela está certa, mas eu digo, mãe, qual é o brasileiro que não acorda para matar um leão por dia? Até o concursado hoje está no concurso dele procurando fazer outro concurso. Exatamente. Dele já não está dando mais. O empresário está pedindo dinheiro emprestado no banco. Mas é por aí. Eu acho que é uma batalha que faz parte de todo mundo. A receptividade agora com a série está sendo maravilhosa na família, todo mundo muito orgulhoso. E de fato eu acho que a maior alegria para mim, eu tenho 40 anos, assim, eu não tenho 25 e entrei na Amazon, assim. Mas reverberar isso na cidade e na família é uma alegria muito grande. Sim. Quando você vê, que eu acho que a televisão, a tela, ela ainda tem, desde o Assis Chateaubriand, ela ainda tem essa coisa mágica. Sim. Da gente se ver ali. Isso. E eu acho que as pessoas se veem de alguma forma. Eu acho que todo mundo sonhou um dia estar ali dentro. Do mesmo jeito que eu sonhei quando criança, assim, que na adolescência em estar numa Globo, eu acho que todo mundo mexe com o imaginário das pessoas. Sim. Então, quem te conhece, você vê que fica muito feliz. Essa felicidade, assim, é como se fosse um prêmio, assim. Né? Um amigo de infância que te vê e faz até lacrimeja e diz, poxa, Enio, caramba, velho, que felicidade. Meu irmão, assistir. Cara, isso é muito bom. Com certeza. Vamos voltar para a linha temporal. A gente vai falar sobre tudo isso. Sobre audiovisual, Sideral, Cangaço Novo. As circunstâncias todas de Cangaço Novo, elenco, Potiguar. Opa, pode atender. Não, vou atender não. Não, tô conversando com você. Peço desculpa, era para estar no silencioso. Produção, se puder pegar aqui. Enio, voltar para a linha temporal. Eu estava até brincando com você sobre que minha filha, a Nanda, que é assistente de produção, ela tem a memória afetiva de você e de Bico, Rodrigo Bico, com a ida ao teatro. Sim. Então, eu acompanho o trabalho de vocês no Facetas há muito tempo. Como é que foi o Facetas? Você falou, o CNPJ, fundou o Facetas, Mutretas e outras histórias, mas fala um pouquinho do desdobramento, de como foi chegando. Você falou do Capa e Espada, vocês fizeram uma versão de Hamlet, engraçadíssima, por sinal, também com luta de espada, enfim, a gente pode conversar sobre isso. Fala um pouquinho sobre o Facetas. O Facetas é um grupo assim do coração, é uma família, né? E até hoje a gente se ajuda muito, assim, quem está afastado, quem não está. Foram mais de 200 pessoas que passaram pelo Facetas quando a gente estava dentro da escola. E ali, a gente dentro da escola foi afunilando para dizer assim, quem quer trabalhar com arte? Ou seja, aumentar a carga horária, né, de trabalho diário, pesquisar teatro e tentar viver disso, tentar ganhar uma grana com isso. Então ali, poucas pessoas foram realmente ficando. Ficamos eu, Alex, Monique e Rodrigo Bico, né? E a gente começou com a ida ao teatro. A gente basicamente começou essa nova fase do grupo. Antes a gente montou 3 peças de Ariano Suassuna, montamos Dias Gomes, montamos Pedro Malas Artes. O nosso período de escola foi maravilhoso, porque a gente estava dentro da universidade, os alunos de Encenação 3 montavam as disciplinas com a gente. Então, no meu segundo grau eu conheci Marcos Bulhões, Ricardo Canela, Lenilton Teixeira, João Marcelino, e conversava com eles e ouvia eles. Então, assim, Monique sempre teve essa perspicácia de trazer as pessoas da cidade para dentro. Então, logo cedo, a gente adolescente ali, as pessoas da cidade já conheciam a gente, assim. Né? Isso foi, eu acho que um ponto forte, assim, até para quem seguiu a academia, né? O Alex, o Bico e a Monique seguiram a academia. Sim. E são mestrandos e tal.
E a gente começou, quando a gente foi montar o grupo, a gente precisa de alguma coisa que seja um cartão de visita, que a gente possa apresentar em qualquer lugar. A gente não é um grupo do palco clássico, a gente é um grupo do pátio e não do palco. Nossa área de trabalho é as escolas, a gente sempre gostou das comunidades. E aí a gente montou a ida ao teatro porque era um espetáculo pequeno, eu e Bico a gente montamos, ensaiamos ele na área de Monique, começamos o trabalho na área de Monique, antes de ocupar o espaço que hoje é o TC Sol. E a gente começou a montar esse trabalho, ele tinha feito um exercício na faculdade com um texto e a gente começou a montar, eu fazendo a Marta, né, uma mulher, e começamos a brincar com isso e a Nalva abriu as portas para a gente entrar em temporada. A ida ao teatro acabou sendo esse cartão de visita, a gente apresentou em muitas comunidades, em muitos lugares da cidade. Ele não é um espetáculo de festival, mas é um espetáculo que a gente já divertiu um monte de gente, já levou para tudo que é lugar. E eu acho que de tudo que eu já fiz assim, para mim a ida ao teatro é muito especial. Uma apresentação que a gente fez em Bebida Velha, que era uma comunidade de Ceará-Mirim. E a gente debaixo de um poste, 2 setlights, 3 bancos, uma comunidade de agricultores. Nossa. E a gente apresentando ali a ida ao teatro, e para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz com o teatro, assim, que eu achei mais potente. Mais do que estar dentro de um grande palácio cultural, de uma área urbana, mas está ali, então ali o Facetas realmente tem essa capacidade de... A gente consegue fazer arte de uma forma... de uma forma popular, no sentido mais raiz da palavra, não da cultura popular em si. Mas aqui, vem cá, vamos lá, senta aí, vou lhe mostrar. É assim. E até hoje o Rodrigo Bico é assim, né? Ele é um cara que chega aqui e faz isso. A gente é muito isso, eu guardo isso muito dentro do grupo, assim. Essa apresentação foi especial demais. A gente tem uma cena que a gente traz um pão e 2 salsichas, né? Que é o jantar deles. Ela traz. E aí eu fui lá atrás... Aí quando eu vejo o cachorro com a salsicha, lá vai o cachorro. Luiz Otávio, o cachorro levou a salsicha. Aí lá foi eu Incorporou ao texto. Sempre, a gente sempre foi um espetáculo também que a gente sempre... E na comunidade, vocês fizeram aquela cena de câmera lenta? Toda. A criança adorava aquela cena. Sempre, a Matrix, né? Filme, Matrix, tudo a gente coloca, tudo a gente traz. É um espetáculo muito legal. E ali dentro a gente começou a pesquisa para montar o Bizarro Sonho de Steve. Espetáculo contemporâneo. Que é outra pegada. Que é outra pegada, mas que a gente também levou para dentro das periferias. A nossa temporada foi feita na Zona Norte, no Bom Pastor, na Zona Norte foi no Panatins, no Bom Pastor. Então, dentro E é massa, que o Bizarro Sonho de Steve a gente sentia que era um trabalho para quem não via teatro, assim. Que era um espetáculo que a gente fazia, onde o público ficava todo em pé. E a proposta da gente é que ele andasse pela plateia. Então o público de teatro convencional, ele entra no espetáculo e se senta. E senta na parede, né? Mas o público da periferia que não vê teatro é o tempo todo gritando, rindo, vai para um lado, vai para o outro, a cena está acontecendo ali, voava em cima para ver. E a gente apresentou na Maré, no Rio de Janeiro, dentro de um galpão, para uma galera assim, desse nível. Estávamos lá junto do tráfico e tal, e a gente apresentou o Bizarro Sonho de Steve lá. Sempre as experiências com o Bizarro Sonho de Steve, que é um espetáculo. Entra uma moto, o espetáculo tem luz negra, o espetáculo é o povo em pé. Sempre que a gente apresenta para a plateia não convencional, é uma experiência completamente diferente da plateia convencional de teatro. Nossa, que bacana. E aí vieram outras pesquisas, outras coisas, o ponto de cultura, as oficinas, então... Hoje a gente é um grupo que trabalha, a gente se profissionalizou, né, na área tanto da escola como do entretenimento e também trabalhando com empresas, né, com teatro corporativo. Então assim, a gente começou a trabalhar com muitas empresas, com muitas esquetes. Então hoje o Facetas ele tem vários tentáculos de trabalho. Né? Estamos aí com o espetáculo Sal Menino Mar, que é o infantil já com 4 anos. Domingo que vem a gente está se apresentando em Rio do Fogo. Então, segue a vapor aí o grupo. Eu estou mais afastado agora, né? E o Rodrigo e a Giovana estão tomando a frente aí. Mas é do coração, Facetas para sempre demais. Que bacana. Quem quiser seguir o Facetas é só seguir nas redes, né? Só seguir Quem não acompanha Facetas, atualmente é só Facetas, né? Para seguir. Facetas, @Grupo Facetas. @Grupo Facetas, ponto. E vale muito a pena.
Lembrando que você pode fazer perguntas. Já temos perguntas, Raquel? Opa, vamos. Eita, várias. Eita, vamos lá. Obrigado. Liga aqui, Raquel, por gentileza. Liga aqui o ventilador. Eita, e haja pergunta, vamos lá. Igor Arcanjo tá mandando os parabéns aqui. Igor, grande Igor. Valeu, Igor. Cláudio Wagner. Sou fã de Sebas Carvalho, estou sempre a assistir esse programa gostoso, Papo de Botequim. Ainda fez enquadro aqui em Trova. Valeu, Cláudio Wagner. Vem assistir em loco aqui. Ele está dizendo boa tarde. Valeu. Jeane Araújo está assistindo, já direto de Ceará Mirim. Valeu, Jeane. Dedé Carnaúba. O Circo Mágico Nelson tinha uma segunda parte do espetáculo, que era drama. Apesar de conhecer teatro somente aos 30 anos, houve esse lampejo. Uma única vez que aos 11 anos eu fui tocado. Bacana, Dedé. Valeu. Jeane Araújo de novo aqui. Boa tarde. A escola pública fazendo a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Muito massa esses projetos na escola, muda vidas. Vamos falar mais sobre isso, né? Que esse assunto vale a pena. A Giovana Araújo, que está aqui, mandando parabéns. Valeu, Giovana, que é atriz, como o Enio já falou, é do Facetas. Rabiscos do Brum, papo massa. Brum que está participando de uma exposição da França. Valeu, Brum. Giovana Araújo, que lindo. Que lindo, Enio, sobre a apresentação aqui em Ceará Mirim, que é onde ela mora, na comunidade. Qual é o nome da comunidade? Bebida Velha. Bebida Velha. Nome lúdico. Nossa, faz um tempinho, eu não lembro exatamente quando foi, se foi 2007, 2009, essa temporadinha. Nome muito lúdico. E o Brum tá falando aqui. A ida ao teatro foi a primeira peça que vi quando cheguei em Natal. Maravilha. Viu como tá na memória de muita gente? Roberto Homem, Brasília também na escuta. Valeu, Roberto Homem. Grande compositor. Quando vier Natal, não escapa de ser entrevistado aqui. Depois, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Aqui, Aglio. Muito obrigado, Aglio. Valeu. Enio, vamos falar, antes da gente chegar no audiovisual e também sobre a continuação do teatro, vamos falar sobre isso, sobre escola. Nem todo ator ou atriz, nem todo mundo que lida com teatro, quando dá continuidade à carreira, lembra disso, de ficar nas escolas, tudo. Como a Jeane Araújo falou assim, qual a importância de trabalhar teatro, de trabalhar com crianças, com jovens? Rapaz, quero dizer até que quarta-feira que vem, às 8 horas da manhã, eu estou visitando a primeira escola, a Escola Municipal Antônio Severiano, onde eu comecei a fazer teatro, para falar com as crianças sobre a experiência e sobre o meu livro infantil também, que eu trouxe um para te dar. Opa! Então vou estar lá no Antônio Severiano. Eu acho que a gente deveria ter andado muito mais no que diz respeito à escola, à arte na escola. São exemplos como esse que a gente vê do Facetas, que quando a gente não vê mais, a gente fica triste, assim. Tanto os festivais estudantis, eu não entendo e acho que só através de lei a gente vai ter, de fato, oficina dentro da escola. Eu acho que deveria ser lei. Eu acho que uma cidade com tantos mil habitantes é obrigada a oferecer oficina de teatro. E dentro da escola, por mais que um grupo seja formado só de 5 alunos e uma professora, um professor que está ali dando oficina, quando ele se apresenta, ele leva a escola toda. E quando ele está ali na frente da escola se apresentando, toda a escola está no palco. Então, assim, isso era o Facetas dentro do Berilo Vanderlei. Era uma coisa que até hoje, o Berilo, a gente assistiu vocês dentro da escola, aquilo reverberou em mim, porque é muito mais do que ser artista. É uma questão de existência, assim. O teatro na escola, ele reúne principalmente alunos que têm problemas, às vezes, com a família, por exemplo. Problemas de se aceitar. Nosso grupo era muito esse. Era um trabalho terapêutico, quando não se falava de terapia. Então, todos os alunos ali tinham uma busca por algum coletivo. Então, foi o primeiro lugar que eu peguei na mão. Foi o primeiro lugar que eu tive um amigo homossexual, foi dentro do teatro, assim. Então, eu acho que não ter teatro na escola apresenta muitas falhas, assim. A nossa sociedade erra muito, assim, porque, primeiro, que é teatro. Né? É normal uma escola ter teatro. Sim. Era para ser normal, era para ser normal chegar o dia da apresentação do indígena, o dia do indígena, ou o dia das mães, ou o final de ano, e o grupo apresentar uma peça. Era para ser comum isso, como a gente vê em filmes americanos. Filme americano, né? Com todos os defeitos, né? Mas sempre tem a peça teatral. Sempre tem a peça teatral.
Então, eu acho que é uma experiência transformadora, que eu acho que a escola precisa trazer, inclusive a academia precisa discutir isso, né? Eu acho que o curso de artes cênicas não pode estar mais dissociado, eu acho que nem é, eu acho que do ponto de vista do que está escrito já está posto, mas a gente precisa pegar aqueles alunos lá e jogar eles dentro das escolas e dar oficina e botar essas crianças para se apresentarem, para rodarem dentro das escolas, ou seja, um ônibus, e fomentar os festivais de teatro estudantil, principalmente no ensino médio, assim. A gente fez 3 anos de Festware, que era em Mossoró. Eu não sei se você lembra desse festival que reunia várias escolas do Rio Grande do Norte. Cara, era uma experiência tão incrível para nós, que éramos alunos ali do Berilo Vanderlei, viajavam para apresentar no Dissuí Rosado, que era onde acontecia o festival, várias escolas do estado, uma se apresentando para outra, teatro lotado de gente. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que aqui eu estou no pico do iceberg. Sim. Né? Opa, olha aqui, olha aí. Tadinho. Obrigado. Eita, tá bom. Aqui é o pico do iceberg, né? Sim. Os prêmios, Cannes, Globo, Amazon. A base do iceberg, ela tá abandonada. E a base a gente não vê. A gente só vê o que está fora. Exatamente. E é muito perigoso isso. Porque eu acho que é aí que o fascismo cresce. Isso. Sabe? Na base, né? Outro dia tem um vídeo famoso de um menino. Eu aprendi bateria. Olha, eu aprendi bateria em 1 semana na igreja. Se Deus fez isso por mim, vai fazer por você também. Ele só precisava aprender bateria. Ele só queria um centro cultural no bairro dele. Mas a igreja ofereceu o que o centro cultural deveria. E aí vem outras coisas juntas. Aí vem o preço. A igreja bota a fatura. E aí vem outras coisas juntas também. Então, eu acho que a gente teve 10 anos de teatro fechado aí. Mais de 10 anos o Sandoval Vanderlei está aí. O Alberto Maranhão passou um bom tempo fechado. E a gente está pagando o preço é o fascismo. Pronto. Quando a gente erra com esses lugares, o preço é o fascismo. Eu ia lhe fazer essa pergunta, você já adiantou parcialmente a resposta, mas para a gente se estender. Por que com tantos bons atores e atrizes, com tantos bons diretores, quase todos saindo para fora, por que a gente não consegue manter muitos teatros em atividade, Enio? O que é que acontece com o poder público, com tudo? Eu acho que a gente precisa disso aqui. A gente precisa que a universidade chegue junto. Eu acho meio estranho, seja de qual curso for, você terminar um curso, uma academia e não saber a diferença do violão, do baixo, da guitarra, ou não conhecer 2 grupos da sua cidade, ou não conhecer 3 artistas locais, ou não ter lido um livro da sua cidade. Então a gente tem que ser um povo que se pergunta no final do ano, que faz uma avaliação e diz assim, poxa, eu não conheço nada, eu tenho que esperar Cristal ir lá no The Voice. É isso. Eu preciso esperar Enio ir lá. Em Cangaço Novo. Preciso. Claro que as pessoas trabalham muito, as pessoas não têm tempo. Então, por isso é importante que as comunidades se encham aos domingos, que as praças das comunidades, pelo menos uma em cada zona, tenha eventos, para que as pessoas, os trabalhadores, a grande massa que às vezes não tem condições e nem tempo e nem quer, porque o cara trabalha a semana toda e porque ele quer reunir os amigos e tomar uma cerveja, comer uma linguiça. O que é, né? Que é certo. Mas quando a gente for um povo que faz essa pergunta, que diz assim, caramba, o ano inteiro eu não... E o disco que foi lançado aqui? Quem lançou? Qual foi o espetáculo que foi estreado aqui na cidade? Qual foi o livro, com uma exposição? Eu não fui ainda, não conheço a rampa, não fui no Alberto Maranhão esse ano inteiro. Então eu acho que a gente precisa mover o nosso povo e eu acho que os jornalistas, os professores, né, os arte-educadores, a área de humanas e de exatas, eles têm que fazer essa pergunta principalmente porque eles estão num ambiente cultural, acadêmico. O ambiente acadêmico precisa ser um ambiente cultural. Sim. Então era para ser as primeiras pessoas da gente ver na plateia. Era para a gente ver já professores, jornalistas, as pessoas que acompanham, políticos, né? Para essas pessoas estarem frequentando, e estarem falando, e estarem indo antes do estouro acontecer, antes da coisa sair. Eu acho que isso ia ajudar bastante. A gente tem um problema grande também, que é a segurança pública e o transporte público também, que são duas barreiras limita culturais. Muito. E Natal é um problema crônico de Natal.
Então, assim, a gente precisa de um corujão, se a gente quer a Ribeira revitalizada. Uma pessoa que não, um jovem que não tem carro, como é que ele vai para o Alberto Maranhão? A gente como é que ele vai... iluminação. Tem coisa que eu penso assim, precisa de 5 milhões, precisa, mas eu sou muito da prática. Eu tô falando besteira, sou muito da prática. Mas tem hora que eu olho aqui pro centro histórico da cidade, eu digo, gente, é tinta, iluminação e uma viatura. Placa dizendo, a cidade começou aqui, essa é a rua mais antiga, esse é o prédio tal. Passei agora no Solar Bela Vista, tá terrível. Sabe assim, não dá, tá abandonado. Então esse abandono, claro que ele é um filho, é uma semente que foi plantada. Daqui a 5 anos, 10 anos, a gente está pagando o preço de o que a gente vive hoje, a gente está pagando o preço de um abandono que aconteceu. Sim. E se a gente não trazer de volta, não pegar de volta isso, não criar uma série, nos juntar a academia, juntar também a educação, a saúde, a cultura, a segurança pública, para discutir arte, discutir cultura, através de fórum, dentro desses ambientes, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara Municipal, a gente não vai virar esse jogo. A gente vai continuar sentindo esse projeto de gentrificação acontecendo, de abandono acontecendo dos centros históricos, do centro cultural, e as pessoas não acompanhando, as pessoas da cidade não acompanhando a sua própria história, a sua própria cultura. Concordo, e isso merece mesmo reflexão. Pode até conversar mais sobre isso. Lembrando que estamos no programa Conversa de Botequim. Opa, bilhete aqui. Que Aglio, obrigado. A Aline Juliette está aqui. Carlos Eduardo, Fernandes Amorim também. Primeiro casal formado pela Conversa de Botequim, inclusive. É uma pergunta de Aline Juliette, que é advogada e suplente de vereadora e militante dos movimentos de juventude e negros. A Lei Paulo Gustavo vai financiar projetos culturais de vários segmentos. Quando sair o edital, que dicas você dá para quem produz teatro conseguir apresentar bons projetos? Ótima pergunta. Poxa, eu acho que projetos bons, eles nascem de bons sonhos e bons desejos. Eu acho que a pessoa que tem um projeto e que deseja fazer ela tem 2 iniciativas. Às vezes sai o edital e você vai lá e, eita, vou ter que fazer alguma coisa para cá. E você vai, imagina e faz. Mas projetos bons merecem pesquisa, merecem que você pare um tempo com o seu grupo, que você leia bastante outros livros, que aquilo reverbere, que aquilo já venha, que você vá para dentro da sala e já experimente alguma coisa para escrever o projeto, que você busque fotos, que você busque coisas e que você encontre dentro disso um corpo de pessoas que vai trabalhar nesse projeto, que você não passe por cima, né, de iluminação, de cenografia, direção, dramaturgia. E se você tem vontade de trocar com a cidade e com fora da cidade, busque isso também, porque é importante assim que a gente troque, que venha um diretor de fora de repente, que você chame um dramaturgo da Paraíba, de Pernambuco, que você chegue junto. Fernando Yamamoto dos Cláudio Shakespeare me disse, para fazer teatro eu preciso ter cara de pau. O artista precisa ter cara de pau. Porque ele fez isso, ele do nada ligou para o Eduardo Moreira do Galpão e convidou o Eduardo Moreira para dirigir o Muito Barulho por Quase Nada. Isso. E o Muito Barulho foi o que foi. Exatamente. Né? Muito por essa troca. Sim. Não que o grupo não chegasse lá sem, mas essa troca eu acho fundamental. Então cuidado com o meu projeto. Né? Estou vendo aqui o meu projeto. Então, abrir, experimentar, ler, pesquisar, conversar, falar sobre, porque eu escrevi aqui, falei para você o que eu escrevi, já me veio outra parada. Isso. Aí eu já vou escrever de novo, aí falo para outro, já vem outra coisa. Então, eu acho que as pessoas aproveitam esse momento agora, que eu acho que o edital ainda não saiu, né? Vai sair. Vai sair? Aproveita esse momento agora para se reunir, para sentar, para conversar bastante, para aprimorar o projeto, porque vão ser muitos projetos, vão ser muita gente contemplada, mas a gente vive também um período que os artistas estão meio abandonados, assim, então tá todo mundo na vibe. Então o cara que tem um currículo de 30 anos de teatro e você que tem um currículo de 2, vai concorrer no mesmo edital. Isso. Então assim, precisa ir nessa vibe da pesquisa, da troca, né? Se vai para o caminho do teatro, dá uma olhada nos espetáculos, dá uma olhada no que está acontecendo, ver aí o que está circulando, o que ganhou o prêmio, o Shell, a PCA, vai, conversa com as pessoas, usa a cara de pau também,
que eu acho que vai rolar bons projetos e a gente tá precisando muito, muito da Paulo Gustavo, muito que chegue logo. Beleza, e que venha logo a Paulo Gustavo e que venha um projeto de teatro. Vamos falar sobre audiovisual? Bora. Enio, do Facetas, você paralelamente começou a ser chamado para curtas-metragens que estão rolando pelo Brasil, trabalho na Globo, aí veio Sideral. Como é que... Sideral, acho que para quem não acompanhou, Sideral é um curta-metragem de Potiguar, dirigido por Carlos II, que chegou à antessala do Oscar. Ele ficou na setlist, assim, entre 10... ali, perdendo pra Disney só. Pronto, isso. De milhares de curtas-metragens do mundo inteiro, ficou entre os 10 para ficar entre os 5 finais, a pré-lista do Oscar. Ou seja, faltou muito pouco para Enio e Pedro Fiuza e Priscila, que é a atriz, Carlos II, irem ao Oscar. Enfim, como é que foi esse processo de você começar com audiovisual e não sair mais, Enio, de estar até agora? Eu cheguei a fazer um filme em 2004, quando os equipamentos ainda eram bem rústicos. Isso faz parte da democratização também, né, do Ministério da Cultura, porque o audiovisual ele cresceu junto com isso tudo. Foram oficinas e acesso à tecnologia. Sim. Então hoje tem filme na Netflix feito com iPhone, né? Isso. Então o Rodrigo Senna, que era fotógrafo da Tribuna, e começando ali no audiovisual, chegou para mim em 2009 e apresentou um roteiro e fez, cara, eu te vi num filme de Mathieu, foi um filme anterior que eu tinha feito com Mathieu, um Média, O Quarto Mundo, e gostei da sua figura, queria fazer um filme contigo. E aí fizemos o Bolô, cheguei a receber um prêmio de melhor ator num festival de Souza, na Paraíba, um festival bem importante com esse filme, mas foi uma coisa assim. Ali naquele período era o teatro que falava na minha vida, assim. Sim. Eu tinha desejos, era 2009, eu tinha desejos para fazer com o teatro e ali eu ia meio que me achando. E aí depois foram rolando outras participações, eu fui cumprindo os meus sonhos com o teatro. Sim. Trabalhei com grupos na cidade, com pessoas que eu sonhava, Henrique Fontes, João Júnior, João Marcelino, Rogério Ferraz, foi importantíssimo, o Grupo Estação, fizemos o palco giratório, viajei com o BR, viajei com Caixa Econômica, Itaú, então eu estava assim bem feliz com o teatro, assim, de alguma forma, né? Voltado para o meu grupo, e aí começaram outras participações pequenas, e aí teve um período que eu, poxa, cara, para mim entrar mais, aí eu comecei o audiovisual foi me chamando, assim, era uma coisa que meio que eu fui descobrindo, que até para você gostar da sua imagem é difícil, mas o Rodrigo sempre me incentivava muito, assim. Porque os cineastas viam você no palco, né? Era inevitável que houvesse convites. E falando dessa figura, né? O Rodrigo falava, bicho, essa cara de brasileiro, esse cinema vai comprar, se o cinema te quiser, te coloca de todo jeito, coloca louro, cabelo pintado, careca. Mas para trocar de trabalho, trocar de função, realmente não dava. Então eu fui fazendo, aí depois teve um momento que eu disse, pô, preciso de coisas maiores, preciso fazer protagonista. E aí veio o Boican, veio mais um João, veio o Sideral, veio Impermanentes, Iabá também é um filme do Rodrigo Senna. E esses filmes, por causa da pandemia, eles meio que se lançaram juntos, né? Então a coisa reverberou muito no audiovisual para mim, assim, de estar num festival com 3 filmes, com 2, e a galera aqui da cidade. Chegou uma hora que, do mesmo jeito que eu estava trabalhando, eu tinha sonhado o teatro, em trabalhar com Fernando, Rogério e tantos outros grandes nomes do teatro da cidade, e eu fui trabalhar também com os nomes que estavam fazendo audiovisual na cidade. Isso. Né? Então, Caboré Audiovisual, Auri Filmes, a Casa da Praia Filmes, para mim, são fundamentais nessa construção, assim. E aí, quando chegou esse momento, foi que eu também pensei, caramba, agora eu preciso sair da cidade. O Valério Oliveira, através dele eu fiz meu primeiro longa. O Valério Oliveira veio do Potiguar, morava no Rio de Janeiro, trouxe a Casa da a Ponta Negra Filmes e fez o filme Alecrim, um Sonho. Que inclusive estava na lista dos possíveis indicados do Brasil ao Oscar. Isso, também estava. Também estava na lista. Lançou ano passado, filme lindo com Fernando Teixeira, que assim, é uma unanimidade, o cara tem 50 filmes, e é um paraibano, né? Um cara, inclusive um grande ator de cinema.
E eu fui trabalhar com ele ali e com o Beto Martins, diretor de fotografia da História da Eternidade. E aí o Beto Martins, pra mim, a minha vida sempre foi assim. Eu sempre tive que mostrar meu trabalho. Então eu trabalho com você e você me chama para outro. Então o Beto me chamou para fazer um filme em Pernambuco, que foi uma grande realização para mim, porque Pernambuco ele tem seu cinema, ele tem os seus atores. Ele tem a sua história com o cinema, assim. É um universo próprio, né, Pernambuco? Então eu fui lá trabalhar com um filme estrelado pela Ana Flávia Cavalcante, filme com Zezé Mota. O filme está circulando também, chama Fim de Semana no Paraíso Selvagem, direção de Pedro Severien, que é um cara maravilhoso, também do cinema pernambucano, jovem também, Pedro Severino, né, como ele gosta de ser chamado. E foi através disso, o Beto Martins foi lá. E nesse período aí também entrou o teste com a Amazon, que foi no período também que eu estava super dizendo assim, para mim entrar no audiovisual eu preciso de algo maior, assim, seja na televisão ou no cinema ou nos streams, assim. E há muito tempo acompanhando, estudando, fazendo teste, fazendo curso, aprimorando, entendendo meus defeitos, tentando criar. Isso é um projeto de gestão, né? Isso. Trabalhar com as pessoas da cidade, encontrar caminhos, encontrar raízes. É muito importante que você faça com que o diretor de elenco que conheceu você hoje continue lembrando de você cada vez que ele gostou do seu teste. Mas de repente o personagem... Não, você não pegou, mas ele gostou do seu teste. Ele vai te chamar para outro teste no próximo projeto. Ele vai te chamar para outro. Então isso foi uma semente que eu fui plantando. Hoje quem me chama para fazer teste no Brasil já me conhece há 5, 6, 7 anos. Então foi nessa... Muito bom. Estamos aqui no Conversa de Botequim com Enio Cavalcante. Lembrando que você pode fazer pergunta, sugestão, comentário, enfim, o programa é interativo. E Ricardo Nelson, mais uma cerveja, por favor, enquanto você come o queijo aí tranquilo. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho assistente de produção e apoio logístico Lula Belmont e Ricardo Nelson. Toda sexta-feira, 17h30, no Bardaulos Comida e Arte, e pode assistir ao vivo, aqui no local. Vamos continuar conversando sobre audiovisual, a gente vai chegar em Cangaço Novo. Fala um pouquinho sobre Sideral. Sideral foi um marco, né? Hoje a gente já pode dizer... Foi um marco divisor de águas, né? Um curta-metragem preto e branco, com um tema ousado, aparentemente banal, mas banal não tem nada. Opa, obrigado, Ricardo. Assim, que foi muito longe. A gente fala do Oscar, mas ele esteve em Cannes, concorreu e ganhou vários prêmios. Como é que foi o processo de Sideral, de gravação, de tudo? Quase todo mundo lá eu conheço, né? Parecia uma reunião de amigos quando você vê Sideral. Com certeza. E como é que foi esse processo todo, tanto das filmagens, como do depois, vocês vendo o que aconteceram, Enio? A gente aqui é uma grande família, né? Eu acho que eu sou de uma geração de artistas do teatro e do cinema que a galera se vê como uma grande família. Então a gente tá sempre se chamando, se lembrando, né? Um trabalha no filme do outro, o cara que tava fazendo direção aqui tá fazendo fotografia no outro, tá fazendo produção no outro, isso é maravilhoso. Eu acho que é por aí também que as pessoas têm que começar. E o Pedro Fiuza me ligou acho que uns 3, 4 meses antes das filmagens, dizendo, tem um filme pra você e tal, com Priscila, tá topado. E aí travou um pouquinho o começo pra pegar também a Aldir Blanc. Eles tinham um orçamento, se eu não me engano, da Funcarte, de um edital da Funcarte que era uns 10 mil, que é é surreal como a gente faz filme aqui em Natal, né? Um curta norte-americano, 10 mil E a gente tava atrás da Disney, que produziu, sei lá, $500 milhão. Aí Aí ele esperou um pouquinho a Aldir Blanc e conseguiu mais uma verba. Sim. E aí nós fomos gravar na pandemia, ali em janeiro, né, de 2021 ou 22, acho que foi 2021, e pandemia, né, maior medo, todo mundo assim, máscara, aquele negócio, meio receio de fazer, mas desde o comecinho a gente foi muito acolhido pela produção nesse sentido. Sim. Né, a gente começou
fazendo um treinamento com o Carlos II, com o diretor, e já na preparação de elenco ele já mostrou assim um cuidado com a atuação que eu vejo pouco assim, e eu acho completamente compreensível, porque diretores de cinema eles vêm de vários lugares. Eles podem vir da fotografia, eles podem vir da escrita, da dramaturgia, eles podem vir da arte, da visão de arte como um todo, né? Mas o Carlos II assim, foi um diretor que tinha um cuidado muito com... Ele sabia muito o que ele queria, né? Quando estava dirigindo ali o elenco, quando estava dirigindo os atores, ele já desde o comecinho sabia o que ele queria. Então para mim foi muito especial trabalhar com o Segundo. Ele trouxe para mim coisas que eu guardo até hoje, quando eu estou de frente com a câmera, quando estou de frente com a lente. Eu acho que Sideral, apesar de eu estar trabalhando com cinema há algum tempo, meio que fechou a ideia de que pra mim, cara, é a câmera que atua, sabe? Nossa. Cinema é a câmera. É a câmera. É a câmera, né? Eu posso estar aqui, tô aqui, mas é a câmera que as pessoas estão vendo, é a câmera que faz o trabalho. Então, ali eu entendi que eu precisava casar com a lente, né? Eu precisava criar um casamento. Então eu saí do Sideral bem transformado, assim, como ator, e querendo muito audiovisual. Para mim foi muito transformador. E trabalhar com a Priscila, que para mim é era uma pessoa que eu acompanhava dos projetos que ela fazia, com o Septo, que eu desejava muito fazer. Ainda desejo muito trabalhar muito com Priscila. Adoro a química da gente, assim. E uma equipe maravilhosa, um cuidado maravilhoso, um profissionalismo incrível, Pedro Fiuza, Mariana, produtores, todo o cuidado, a parceria com a França foi muito legal, o som de Sideral é muito legal. Sim, é maravilhoso. E quando a gente assistiu o filme, eu fiquei sabendo primeiro, eu estava gravando esse longa em Recife, quando eu disse, olha, se segura aí na cadeira que eu acho que a gente vai para Cannes. E foi uma coisa assim, porque foi outra coisa na minha vida assim que eu acho que mudar chaves pra gente é muito importante, claro. Sabe? Quando eu vi Cannes, tipo assim, o Oscar ou qualquer outra coisa pra mim depois de Sideral ali em Cannes, pra mim virou, qualquer coisa pode acontecer. Aquilo que eu achava que parecia uma coisa impossível passou a não ser mais. E eu comecei a ver as coisas de igual para igual. Então eu acho que Sideral abriu a cabeça da gente, sabe? Abriu a cabeça de quem fez, assim. Abriu a cabeça da cidade. Inclusive para que é possível, né, Enio? Isso. Sim, é possível. Isso. E talvez o argumento dele seja esse, né? O argumento do filme é tão poderoso, e eu acho que isso foi a grande descoberta, assim, que as pessoas tiveram ao assistir Sideral. Um filme que circulou mais de 130 festivais, mais de 70 prêmios. Era um sonho que eu tinha fazer um filme nesse sentido, assim, um filme que circulasse dessa forma, que tivesse essa projeção. Eu acho que o Boicão, o Iabá, os filmes do Rodrigo também circulam muito pelo mundo. A gente tem muitas alegrias, muitos festivais legais aí. Mas o Sideral trouxe isso assim de uma forma que você faz assim, caramba, velho, o mundo é pequeno agora para essa mulher que entrou no foguete. Entendeu? Então o argumento do filme de repente se tornou o argumento de todo mundo de vida. Isso. Virou um motivo pra gente assim, sabe? De sair, de se deslocar, de entrar no foguete mesmo e olhar pra terra lá de dentro e tal, né? E é maravilhoso, assim. Quando a gente fez um ano do filme, aí o Carlos II inventou lá uma edição especial. A gente apresentou o filme lá na Resistência, lá em Ponta Negra, no bar do Anderson, maravilhoso. E no final do filme entrou a Priscila dentro do foguete, eles fizeram um chroma key, né? Botaram ela dentro do foguete e fez, Marcos, eu quero o divórcio. E outra coisa, eu virei astronauta, ficaram 2 astronautas doentes, eu já tô vestindo a roupa, saindo da nave, consertando as coisas. Então assim, ó, empregada, né? Uma empregada doméstica que virou astronauta ali. É muita coisa no filme envolvida. É muita coisa. Então assim, tem essa coisa que eu acho importante a galera pensar seus projetos de curta-metragem, a fisgada no final. Eu acho que curta-metragem não é um filme curto, não é uma novela pequena. Curta-metragem é uma linguagem específica de audiovisual. E como a gente fala muito, a gente diz que
quando a gente tá no teatro, né? A gente tá ali jogando a vara para pescar o público. Mas o curta, para mim, ele não pesca. O curta, para mim, ele mantém a linha lá o tempo todo. A tensão o tempo todo. Do pescador, do peixe que está em volta, olhando aquela minhoca e diz se é perigoso ou não. Da minhoca que está lá apreensiva. Do anzol que está lá esticado. Então, eu acho que o curta-metragem, ele faz isso. Eu acho que o Sideral deixa esse final muito claro. Assim. Deixa essa linha muito clara. Essa linha esticada de forma muito clara. Então, eu acho que o curta-metragem ele tem isso. Os bons curtas que circulam por aí, dentro do culto e do cinema, né? Eles têm essa pegada. Perfeito. Inclusive, trazendo para a literatura, que é a minha área, Julio Cortázar, um escritor argentino, ele tinha uma frase maravilhosa, que é: o romance pode vencer o leitor por pontos. O conto tem que vencer por nocaute. É mais ou menos o mesmo conceito do curta, né? Tem que pegar... Perfeito. Né? Não ele pode deixa ficar... você, né? Ele não termina, na verdade. Não termina. Né? Ele não faz aquele... Né? Ele faz isso aqui, ele deixa isso aqui. Ele deixa isso aqui no ar. Né? Eu acho que Natal está explodindo, assim, de audiovisual e em todas as funções, assim. Na parte de produção executiva, por exemplo, eu que vejo outras produções aí, não fica a desejar o que a galera do Caboré Audiovisual, nível de profissionalismo, quando você está no set, ou quando a forma que lida com a alimentação, com o van, com o cachê, com os atores. Eu acho que a gente está super pronto para dar um passo à frente, mas a gente precisa que o Estado mude sua concepção, sua visão em relação ao audiovisual, para que esse audiovisual cresça de fato. Né? Isso. Porque tem que escoar essa produção, né? Temos que escoar essa produção. Porque tem-se boas produtoras, bons atores e atrizes, bons cineastas, mas, como você falou antes, quem vai assistir? Exato. Aonde o Potiguar vai assistir? Exato. A pandemia trouxe aí a possibilidade da gente assistir online também, né? Isso é muito legal, espero que os festivais continuem disponibilizando online. Porque, por exemplo, muita gente que não ia mesmo, nem conhecia curta-metragem, nem conhece essa linguagem, passou a ver. Verdade. Né? Pessoas que não... Eu acho que é muito legal chegar nesses lugares. E eu acho que a gente tem que começar a fazer longa mesmo, de fato, assim. Bons longas com 1 milhão, assim. Para que, por exemplo, o que o Kleber fez aqui com Bacurau, a Amazon veio gravar Parelhas por causa de Bacurau. Bacurau, exatamente. Entendeu? Então a gente precisa mostrar nossos açudes, precisa mostrar nossas falésias, precisa mostrar o pico. Precisa ter um filme no Pico do Cabugi. Nossa. Precisa ter um filme, sabe, na Costa Branca. A gente precisa ter um filme no açude lá de Acari, que agora esqueci o nome. Gargalheiras. Bahia Formosa, Barra do Cunhaú. Inclusive, Bahia Formosa, a gente tem um filme chamado Sonho de Peixe, que é um filme que está disponível no YouTube, que é um filme lindo, que foi um diretor russo, veio para cá e gravou esse filme com os pescadores. Esse filme é lindo, Sonho de Peixe, está no YouTube. Que bacana. O filme foi para Cannes, ou seja, esse filme foi para Cannes, um longa gravado aqui, a gente nem sabia. Em Bahia Formosa. Em Bahia Formosa. Nossa. E nós temos um ator lá que não participa da vida, vamos dizer assim, não tem muitos projetos em Natal, que é o Zé Maria. Ah, o Zé Maria Pescador. Isso, que está lá gravando agora, Maria Bonita, lá da HBO. E ele é de Bahia Formosa e o cara já fez 7 filmes, mais de vários longas. O cara tá em Paloma, é um cara que eu já admiro há muito tempo, que eu sou doido para trabalhar com ele. E é daqui de Bahia Formosa. E pouca gente conhece, né? E pouca gente conhece. Né? E aí o que acontece com Cabaceiras, na Paraíba, quando Cabaceiras é uma cidade que o Alto da Compadecida descobriu. E até hoje lá, quem vai de cinema vai gravar lá. Lá é a luz, né, que chama muito a fotografia, porque lá você grava com o mesmo sol de 7 da manhã a 3h30 da tarde. Então, para fotografia é maravilhoso, porque você não vai ter tantos problemas. Então vai gente do mundo inteiro gravar, a Globo sempre vai gravar. Então a gente precisa que o RN dê um passo à frente nesse sentido, de colocar esses editais no ar, para que a gente coloque, para que também a gente escolha não só os atores, mas os produtores, os fotógrafos, né, que a gente faça essa troca também, que a gente chama um diretor famoso de fora para dirigir o nosso filme aqui. Isso. Porque essa troca reverbera muito mais nacionalmente, muito mais internacionalmente. Então a gente precisa realmente correr contra o tempo, já está longe. E discutir também,
Será que são essas eólicas que estão aí, que devem patrocinar, que estão aí a pleno vapor? A gente está criando energia limpa aí. Será que não podemos criar uma contrapartida aí de imposto para que esse dinheiro venha para o audiovisual, para que a gente construa? Porque é maravilhoso, a gente aluga todas as vans, a gente aluga todas as pousadas, de uma hora para outra chega 150 pessoas, 200 pessoas para morar numa cidadezinha do interior. Isso transforma a cidade. Mexe com a economia, mexe com a identidade. Gasolina, tudo é muita grana. Um set de uma produção grande por dia é 30 mil reais, é 20 mil reais, é 50 mil reais por dia. Então, assim, tudo aquilo é injetado na economia local. Então, assim, precisamos muito. Eu acho que a briga hoje, e Sideral trouxe isso. Através de Sideral, a gente juntou o mandato de Natália, né, e outros mandatos para conversar. E eu acho que apontou essa direção. E agora a gente precisa correr para botar isso no ar. Né, porque cinema é tempo, às vezes uma produção dessa demora 3 anos para sair. E a gente está precisando entrar nessa fila aí. O Rio Grande do Norte precisa entrar rápido. Perfeito. Nós estamos aqui no Conversa de Botequim com o ator Enio Cavalcante. Produção, temos perguntas, temos... Passou 50 minutos já. Poxa vida. Nossa. Se tiver perguntas, traga. Mas tem presentes também. Eita. O programa tem parceria com a Casa do Cordel de Abaeté. E sabendo que você vinha para cá, esse aqui é para outra, esses 3, perdão, são para você. Os cordéis Briga de Meia-Noite com Lampião. Maravilha. Lampião e Lagoa de Baixo. Maravilha. E Cangaceiro, terça-feira. Maravilha. Pronto. Quando a Casa do Cordel soube que você era entrevistado, que bom. Haja cangaço. Que bom. Que bom. Opa, sim. Eu tô um grande fã do cangaço, né? Tô um grande fã do cangaço, fazendo agora Guerreiros do Sol, que é uma série de vamos falar dos anos 30. Isso, vamos falar também. Tô direto com esse tipo de material aqui. Nós vamos falar também. Fernando Vanderlei, o Fernandinho implacável do vinil. Natal é um berço de artistas. Esse cara é um professor incrível e concorda em tudo. Eu já fui do teatro com um projeto que revelou Lenilton, entre outros. Mas o meu lance é música. Fui hoje na rua Potengi, ao lado do Ateneu. Tem implacável. É hoje. Hoje que horas? 19. Bota a hora aqui, Fernandinho. Bosque em cena, viva o Facetas. Olha aí, viva. Giana Araújo, importantíssima fala de Enio sobre conhecer o que acontece no seu lugar, onde você mora. A vida é um fato local, né? De fato. André Ferreira, show brother. Dedé Carnaúba, show de bola. Maravilha. Pronto. E vamos lá. A gente tem o apoio da Cachaçaria Morim, que é uma cachaçaria aqui do centro de Natal. Grande abraço para Sueldo e para Marli. Vamos degustar uma cachaça da cachaçaria? Gosto não. Quero ver se ele é cangaceiro agora. Pronto, agora é o teste para cangaceiro. Cadê a garrafinha? É a cachaça bonita, Flor do Brejo. Do RN. São Gonçalo do Amarante. Maravilha. Artesanal. Isso, olha aí. Isso é cultura, viu, gente? Jeremias beberia? Beberia, com certeza. Muito bom aqui. Saúde. Cachaça Potiguar, aqui. Aprovada? Aprovada. Pronto. Que delícia. E a cachaçaria mandou pra você. Ah, show. Essa é sua. Show. Minha meiota. Olha aí. Quando a gente vai no bar, né, me deu uma meiota, uma garrafinha dessa aqui. Vou lembrar os conselhos que todo dono de cachaçaria tem, que Sueldo sempre conversa comigo. Cachaça é para degustar. Não é para virar, não é para beber garrafa toda. É para degustar. Imagina. Com queijo, como aqui agora. Agradecer o Bardalo pelo queijo milanesa. Com queijo, com salame, com vinho, né? Acabar esse estereótipo de que cachaça é para você virar. Não, cachaça nada de perder o prumo. Isso, cachaça é para degustar e essa é gostosa. Delícia, uma delícia. A produção disse que há 50 minutos, para mim, não fazia nem 20 que a gente estava aqui. Eu estava preocupado de já ter falado muito, só passou 15 minutos, meu Deus. O que é que eu vou contar agora? Enio, vamos falar sobre, enfim, cangaço novo. Vamos lá. Eu lembro que ano passado nós entrevistamos aqui a Alice Carvalho e ela falou de cangaço novo. Um ano depois, tá aí a Alice com reconhecimento nacional. Internacional. Uma maravilha ver gente que a gente viu. Você que eu acompanho desde sempre, a Alice que eu vi com Incubos, que eu vi com o Júnior Dalberto, saudoso Júnior Dalberto. Enfim, eu entrevistei a Alice aqui, ela falando do começo e agora você com
Já, o sucesso. Mas conta, como é que foi entrar nesse projeto? Você começou a falar sobre isso. Como é que entraram em contato com você? Como é que foram as gravações? Como é que foi o processo todo, Enio? A maioria dos meus testes hoje aparece através da plataforma chamada Elenco Digital. É uma plataforma que foi criada por alguns produtores de elenco para exatamente ajudar a encontrar pessoas, né? É uma plataforma simples, quem tiver interesse é super fácil de se cadastrar. E foi através deles que eu consegui esse contato. Chegou no momento que exatamente esse momento assim, foi uma coisa muito forte. Assim. Para mim foi uma coisa de gestão. Eu brinco assim que eu pedi a Deus, mas assim, para mim era uma gestão. Eu acho que a gente que é ator e quer fazer as coisas, a gente precisa tentar encontrar quais são os personagens, quais são os filmes, quais são minhas referências, quais são as produtoras. Então eu estava num momento que eu precisava que uma produtora de fora viesse para o Nordeste gravar alguma coisa. Né? Estava num momento assim que eu queria que... Eu sabia que o meu arquétipo de personagem violento, de personagem agressivo, eu precisava que ele se misturasse com um personagem que tivesse família, que tivesse um lado familiar, que tivesse e amigo do protagonista. Era uma coisa que eu já tinha batido 2 vezes na trave em outras produções. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim. Então Jeremias veio muito, assim. Quando eu fiz o teste, assim, era tão que eu tinha imaginado, quanto gestão de ator, que eu... Sim. Sabe, assim, isso. Você pensar, eu preciso chegar... Eu acho que esse lugar aqui é um lugar para mim ocupar, que quando eu fiz o teste, eu terminei o teste e disse assim, é meu. No outro dia me mandaram um outro teste, com um texto maior. Os autores fizeram esse texto para mim fazer. E aí, uma semana depois, mais ou menos, o Marcílio me ligou, olha, é seu e tal, comecei a chorar. Eu disse, era tudo que eu precisava, de um contrato grande, de uma empresa grande, muito de um personagem grande, enfim, daquela história. E eu fui sorrindo, cara. Fui sorrindo, assim, porque eu meio que tava tudo tão imaginado que eu já sabia até onde ia dar, assim, sabe? Sabia até quando eu li o roteiro, eu disse, nossa, minha mãe, nossa, amigo, nossa. E foi uma junção de sonhos. A O2, que eu acho que é uma empresa que foi através dela também esse resultado. Não dá para falar desse resultado sem a O2, porque a O2 ela fez o que ela fez em Cidade de Deus, assim. Ela tem essa busca, isso. Ela procura pessoas novas, ela quer uma relação com a localidade. Então isso foi muito importante para escolher a mim, para escolher a Alice. A Alice passou 1 ano testando, assim. Porque quando você apresenta para o canal ele quer dinheiro. Então o canal ele quer os famosos. Ele quer os sulistas, ele quer as pessoas que vendem. E a O2 brigou muito pela gente, assim, sabe? Pra gente estar dentro desse projeto. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a missão, né? Que é a Bel Marques, que é a André Barata, que a O2 se comprometeu desde a sua origem, sim, né? E sempre vem cumprindo, e sempre vem lançando pessoas, e essas pessoas estão por aí. Eles estão agora fazendo Cidade de Deus, a série, isso, né? Então, assim... É uma missão que eles tiveram, que eu acho que se não fosse essa produção, talvez a gente não tivesse entrado, né? Inclusive a gente está aí com outras produções que ainda insistem em trabalhar com atores do Sudeste para fazer personagens principais do Nordeste. E a gente até acha que um ator super ajuda, assim, um famoso, sim, mas ele pode ser a irmã, isso, né? E muito mais para ajudar. Porque esse lugar, ele é nosso, assim, de certa forma. E o cangaço, o que eu fico mais... Essa semana, assim, eu não escondi, assim, minha alegria. Eu fiz uma postagem com a Mariana, com o Edu, assim, SS sucesso, assim, porque eu li, assim, Cangaço Novo, a série brasileira que vira sucesso internacional. E, assim, perceber que o sucesso internacional... Porque aqui dentro do Brasil nós somos nordestinos. Nós somos uma série nordestina. Nós somos os nordestinos. Mas lá fora nós somos os brasileiros. E o Brasil hoje é representado pela Caatinga, por Alice Carvalho, pelo nosso sotaque de determinadas regiões, que ali são muitos nordestinos. É o sotaque do Ceará, com do Rio Grande do Norte, com da Paraíba, mostrando que nós somos diferentes um do outro. Nós não somos a mesma coisa. Né? E hoje o Brasil, a série brasileira, mostra o Nordeste. E hoje nós somos o Brasil lá fora. Hoje, lá fora, o Brasil é conhecido pela Caatinga,
pela nossa história, pelo que a gente está mostrando ali, pelo nosso sotaque. Isso me deu uma puta alegria, assim, sabe? Porque eu me senti assim, sabe assim, não é mais, sabe assim, não é esse olhar do Sudeste passando pela gente, assim, sabe? É a gente agora, não é a gente representando o Brasil lá fora. Isso é uma alegria tremenda, assim. Perfeito, que maravilha. Vou botar mais um pouquinho aqui. Vamos para a reta final do programa, né? Infelizmente. Por mim, eu ficava conversando até meia-noite. Vamos ser socialistas. Aglio, por favor, pegue aqui para dividir com Carlos Eduardo Fernandes Amorim e Aline Juliette, que gostam de uma cachaça artesanal. Daqui a pouco a gente vai, eu e Iano, beber aí com vocês. Mas é boa que essa cachaça. Uma delícia. Muito boa. E tem perguntas aqui e comentários. Sami Tarik, que orgulho, amigo, vindo aqui de Portugal. Olha isso. Grande Sami, grande Sami, músico de primeira. E a Aline Juliette, que está aqui em loco. Fiquei encantada pelo personagem Jeremias, de Cangaço Novo. Qual o traço de personalidade que você considerou mais marcante do personagem? Eu acho que é a relação que ele tem com a família Vaqueiro. Ele traz muito ele é fanático pelas histórias do Amaro Vaqueiro, que é o pai da família. Ele de alguma forma sonha em ser um vaqueiro, né? Ele fala isso, vaqueiro, quem me dera, né? Então era um ponto forte assim. Eu, quando vou montar a biografia do personagem, me encho de coisa, então eu tenho 20 textos, tenho imagens de Nossa Senhora, tenho um altar, tenho arma, compro anéis, vou adquirindo coisas, livros e tal. E Jeremias tem um altar. E a minha casa lá, que não mostra na série, tem um altar lindo, assim, lindo, que acabou não entrando lá. Então ele tem essa devoção. Ele não é um cara de dentro da igreja, mas ele tem uma devoção religiosa e ele acredita em todos aqueles mitos. E eu assisti na série essa semana, eu falei com o Vertim Moura, que faz o irmão do Amaro, que aparece nos flashbacks, né? Que tá sempre ali com o Amaro Vaqueiro, né? É o Álvaro Vaqueiro. É o Vertim, cara, o Jeremias, ele sonha em ser você. Agora eu entendi, assim, do jeito que você é para o Amaro, o Jeremias é para o Baldo, assim. Então eu acho que o traço maior do Jeremias é essa amizade mesmo, foi o que eu mais me colhi. E o traço de violência dele, que as pessoas começam, nossa, caramba, eu pensei que você era mal pra caramba e tal. Eu disse, precisei ir pra aquele lugar, senão eu ia me ababacar no começo. Eu ia ficar bestalhado no começo. Então, Mocinha, que chegou aqui no Bardalos, maravilhosa. Nossa, aniversariante, aniversariante, inclusive. Grande atriz, tá lá, Múlia Teixeira. Atriz, grandinha aqui também, meu Deus. Então eu acho que o maior traço dele é essa devoção que ele tem pela família. Eu acho que ele morre pela família, né, pela família Vaqueiro, Isso. sonha em ser família Vaqueiro. E eu acho que ele tem uma ideia de banditismo social, mas que ele não tem uma leitura marxista ou política de nada. É uma coisa intuitiva. É uma coisa completamente intuitiva. Sim. Ele sabe que está faltando água, sabe que está faltando comida, vê o povo sofrendo, ele é um daqueles sofredores, ele vê o coronel. E é importante falar que esse retrato, que é importante falar do Durval também, que fez uma crítica, a gente já espera, né? O que o Durval vai trazer. Já espera. O Durval é um historiador importante, sim, fundamental, mas que não é o crítico de cinema, assim, né? Não. Então, ele traz uma análise que é importante trazer, mas que é importante a gente falar que esse Nordeste que a gente apresenta, esse coronel, essa seca, essa fome, esse banditismo, não é um problema do sertão. Eu estava no Rio de Janeiro, a gente parou de gravar um dia por causa da milícia. Nossa. A milícia não deixou a gente gravar um dia. Teve isso? Teve. Porque lá quando morre um miliciano, tem comunidades que você não pode ir, tem lugares que você não pode ir, regiões metropolitanas que você não pode ir. A gente viu um ex-presidente vendendo joia. A gente vê gente esquelética em São Paulo. Gente com fome em São Paulo. Esse não é um problema do sertão. Esse é um problema do Brasil. Apenas o sertão é o lugar que a gente consegue contar uma história. Mas esse é um problema do Brasil, é um problema da América Latina. Sabe assim? Fome, coronelismo, são problemas muito maiores do que no sertão. Sim. Né?
Então ali é um retrato, assim, que eu acho que é importante a gente trazer, mas é importante a gente falar. Verdade. Que ontem os caras estão votando aí para se eleger, daqui a pouco com tornozeleira eletrônica, daqui a pouco o cara tá eleito dentro do presídio. Então, assim, muito cuidado também, né? Exatamente. Muito cuidado para não criar um lugar de que o sertão, e às vezes a gente ouve umas falas, cuidado com a água lá. Não, a água em todo lugar tá terrível. Todo lugar. Não é só no sertão. Não é só no sertão que tem fome, não é só no sertão que Você tem vai problema pra Europa, político, tem problema com água. Não é banditismo, não é. Né? Então, assim, lá é um problema do Brasil que eu acho que a série levanta e que precisa ser lembrado dessa forma. Perfeito. A gente vai ter que chegar à última pergunta, contra a minha vontade, né? Pode falar. Como eu falei, por mim a gente ficava aqui até meia-noite, mas... Até acabar o queijo. Até acabar o queijo a gente fica. Lembrando que 21 horas tem show de Jaina Elni, aqui no Bardalo. Jaina Elni, uma das melhores cantoras, tá voltando de São Paulo. Fez uma turnê em São Paulo maravilhosa. Uma última pergunta, pelo menos a princípio. Enio, falou sobre Guerreiros do Sol. É uma série da Globoplay. Eu não sei muita coisa, ninguém sabe muita coisa. Sabe, nem posso falar muito. Não, você vai... Tem que beber mais, eu acho, pra contar o final. Bebida tem. Vamos lá. Daqui a um ano a gente vai estar falando de Guerreiros do Sol, aí, ou até menos, março, né? abril. Né? É uma série inspirada no livro do Frederico Melo, Guerreiros do Sol, que ele traz um retrato histórico daquela época, onde ele apresenta vários cangaceiros. Então, Guerreiros do Sol, a ideia é contar várias histórias inspiradas no bando de Lampião. Sim. Não são os mesmos nomes, mas são situações muito parecidas com o que aconteceu ali dentro do bando de Lampião. Sim. Desde a filmagem do filme que o Ebrahim fez, o encontro dele com Maria Bonita, mas só que são outros nomes fictícios. Né? E o livro do Frederico, ele faz esse retrato histórico desse momento do Brasil, que pra mim tá sendo uma delícia. Você entregar isso aqui pra mim é muito bom. Porque eu tava lá no Rio de Janeiro, aí você, quando tá fazendo uma série dessa no Rio de Janeiro, aqui eu não tinha essa noção. Mas aqui eu tenho o Rodrigo Bico, eu escuto forró, eu tenho o Júlio Lima do meu lado, né? Assim, o Bico recitando direto. Lá não tinha, era uma falta. Então todos os dias eu me nutria de forró que eu não ouvia mais. Eu tava ouvindo Mastros com Leite, Magníficos, Cavalo de Pau, lendo cordel, ouvindo Moção, todo dia. Pra se nutrir. A minha cultura lá não tinha. Eu tava gravando uma coisa da cultura nordestina, eu precisava me nutrir o tempo todo disso, né? E é engraçado isso, como eu sinto falta, muita falta dessa ligação, que às vezes a gente, quando tá aqui, nem percebe. Não percebe, porque é natural, né? É orgânico. É orgânico, essas cores, a gente chegar aqui e ver isso, isso é orgânico, ouvir o nosso sotaque. Então, é muito legal. E pra mim tá sendo uma maravilha descobrir ainda mais sobre o cangaço, né? Então, ali a gente vai ver várias histórias, lança no ano que vem, tá sendo muito bonito, uma fotografia incrível. Incrível ver o que a Globo consegue fazer dentro do estúdio também. Assim, eu tive experiência com a Amazon, que escolheu um lugar completamente real, com a luz real, então a lua era real, mas é incrível ver uma lua projetada de um caminhão lá iluminando o set, e você olha e vê a lua cheia, lá no caminhão, assim. E você entra dentro de uma casa e vê o sol entrando pelas flechas, assim, você vai esquentando o seu rosto, assim, você faz, caramba, que maravilha. Então, assim, tá um trabalho de fotografia muito bonito, uma história também que eu acho que vai surpreender em muitos aspectos, assim, de dramáticos mesmo. É uma história também que busca trazer o feminino também, busca trazer a história dessas mulheres que pra mim tem sido a maior descoberta, né? Se eu for dar um spoiler aqui sobre o meu personagem, ele representa o Zé Baiano, que foi o cangaceiro ferrador, né? Ferroou mulheres e que matou sua esposa na época. Então, assim, pra mim, essa descoberta em relação às cangaceiras foi uma das melhores coisas que eu tenho descoberto nesse processo, assim, sabe? Eu acho que a gente precisava muito visitar aquela história. Eu acho que o cangaço, ele é o último reduto
do medieval brasileiro. Ele é aquele lugar ainda do Antônio Conselheiro, misturado com os vikings, o que tinha de europeu ali, né, de templários. Aqueles caras ali, eles eram guerreiros de fato. Você não entende. A gente fez um workshop que a gente percorreu todos os lugares que o bando percorreu de Lampião. Inclusive o lugar onde ele... Antes das filmagens. Antes da filmagem. E a energia era um lugar incrível. A energia era incrível. Né? A energia que a gente sentia e você entender como é que a pessoa passa 20 anos ali dentro daquele lugar ali, dormindo daquele jeito, vivendo daquele jeito. Eram de fato guerreiros, né? Entre prós e contras, é uma história muito triste, que eu acho que precisa ser visitada mesmo, porque eu acho que o Brasil deve perdão às mulheres sequestradas pelo cangaço. A Dinorá, a gente, na série da Amazon, por exemplo, a gente tem a figura da Maria Bonita, né? E a gente tem a Dinorá. A gente, na verdade, a gente fala que a Dinorá não é Maria Bonita, a Dinorá é Dadá. Né? A Maria Bonita não foi estuprada. Exatamente. Quando criança. Né? Dadá foi, por Corisco. Então, assim, Dadá é uma figura maravilhosa, feminina maravilhosa. Ela foi estuprada aos 11 anos por Corisco. Corisco deixa ela na casa da tia, volta depois de uma semana, estupra de novo. A menina destruída, precisando de cuidados. Ele vai, deixa ela com a tia mais um tempo para depois pegar ela, sequestrar ela definitivamente, levar ela para o cangaço. Desde o primeiro momento, Maria Bonita não gosta dela. Ela acaba entrando no cangaço, vivendo com Corisco até o final. Quando Corisco pensa em se entregar para a volante de Rufino, ela diz para Corisco: se você se entregar, vista minha saia que me dê suas calças, que você não é mais homem. Ela é a única mulher, de fato, trocar bala com a volante e mandar nos cabras. E muito cabra se incomodava que ela mandou nos cabras quando Corisco perdeu os 2 braços e ficou inutilizado, só entrega a cachaça. Então, Dadá é total. E eu acho que o Brasil deve perdão às cangaceiras. Concordo. Porque em nenhum momento da história essas meninas houve uma volante que foram atrás delas para resgatá-las. Nenhum momento. E é um crime do patriarcado. É um crime do machismo. Maria Bonita foi morta e os caras colocaram um pau na vagina dela, deixaram ela de perna aberta, porque existe esse sadismo. Sim. Né? É o sadismo. Existe esse lugar, né? Existia esse lugar. Então você tem história de cangaceira que foi estuprada morta, cangaceira mortas com requintes de crueldade ligada ao sexo. Sadismo, misoginia, tudo total. junto. E o Brasil nunca pediu perdão a essas mulheres. E talvez por isso hoje a gente ainda esteja discutindo a lei da honra no STF. Sim. Ainda hoje. Ele matou por honra, eles matavam elas por honra. Né? Elas, quando eram traídas, quando elas traíam os cangaceiros, o cangaceiro podia decidir com a mulher o que ele quisesse. Era dele, é uma propriedade dele. Isso. E hoje a gente ainda vê que o Brasil, a mulher ainda é tratada como propriedade. E no cangaço tem uma lupa em cima disso. Uma lupa muito forte nas cangaceiras. E eu acho que essas mulheres precisam ser ovacionadas, evidenciadas, perdoadas, anistiadas, faladas, porque elas estão aí ainda hoje. Para mim, o mais difícil de fazer meu personagem do Guerreiros do Sol foi assistir a TV. Foi muito dolorido entrar nesse lugar, porque ainda hoje você vê mulheres trancadas em casa, mulheres presas em correntes, mulheres que são agredidas com ácido, onde a beleza é usada, você pega a beleza dela e atinge ali para poder... Então o mais triste é saber que ainda existe hoje algo que aconteceu em 1920. Né? Então eu acho que Guerreiros do Sol ele vai trazer um pouco dessa reflexão em relação às cangaceiras, ao cangaço e ao feminino ali naquele período. Aquele período ali da nossa história. Perfeito. E agora desceu o cinéfilo aqui. As Cangaceiras é uma peça teatral, é um musical estrelado por Marco França, que eu tive o privilégio de ver em São Paulo, em Guerreiros do Sol, com Badu Moraes, que é potiguar de Parnamirim, e tem no YouTube. Então As Cangaceiras, que mostra, é um musical que mostra as mulheres tentando esse domínio. E Corisco e Dadá é um filme maravilhoso, com Chico Dias e Dira Paz, que tem no YouTube gratuito também.
não diz tudo dessa história, é um pouquinho romanceado. Mas vale a pena para a pessoa se inteirar. Uma última pergunta, Enio. Guerreiros do Sol, deve estrear março, abril, que você falou? Abril do ano que vem. Estamos gravando aí até dezembro, janeiro mais tardar. E a Globo tem um ritmo bem acelerado na hora de colocar no ar, né? Sim, diferente do cinema, do stream. Então se espera aí que entre março e maio a série já esteja no Globoplay. E em 2025, se Deus quiser, a gente vai estar no canal aberto também. Tomara, vamos torcer para isso. Vamos só encerrar aqui. Enio Cavalcante, ator, uma salva de palmas. Obrigado pela entrevista, maravilhosa, sucesso, valeu por Cangaço Novo, que vem Guerreiros do Sol. E a todo mundo que acompanhou Conversa do Botequim, muito obrigado e até a próxima sexta.